Olha, se o principal adversário de Lula para a reeleição em 2026 tem sido o próprio Lula com o microfone na mão, como o próprio marqueteiro dele já percebeu e eu mostrei no vídeo de ontem, o maior adversário para a ditadura judicial que está instaurada hoje no Brasil tem sido justamente uma de suas principais apoiadoras dentro da imprensa, a pseudojornalista Natuza Neri, da Globo News. Cada vez que ela tem um tempo um pouco maior para fazer as suas análises a respeito do que está acontecendo, ela acaba entregando informações de bastidores que escancaram ainda mais a gravidade do atual cenário. No final da noite de ontem, no programa Central Globo News, que é onde normalmente essas revelações têm acontecido, o assunto discutido era o PL da anistia. Antes de revelar absurdos vindos do STF, porém, ela acabou entregando algumas informações comprometedoras em relação ao presidente da Câmara, Hugo Motta. Veja só. Essa informação de que o Hugo Motta está conversando com os líderes para que os líderes não apoiem a urgência ao projeto da anistia mostra também o ânimo com que o Hugo Motta voltou do giro pelo Japão e pelo Vietnã, porque ele viaja com a comitiva presidencial, volta, e quando ele volta, sabe quando os pais da gente saíam de casa e iam viajar? E aí virava aquela loucura, festa, tunts, lá no último, a vizinhança reclamando e tal. Era assim o plenário da Câmara quando o PL resolveu obstruir. Tava uma algazarra. Mas aí ele chegou e disse assim, não, eu vou ocupar esse plenário. Eu vou ter que ocupar, porque se o espaço está vazio... Como é que é aquele ditado? Não existe um espaço vazio. Não, não sei o quê, cérebro vazio, cabeça vazia... Morada do diabo. Morada do diabo. Ele falou, eu vou ocupar esse espaço aqui. Aí pautou-se a reciprocidade, aí já deu um sentido para a vida daqueles parlamentares, ele já instalou a comissão da reforma tributária, ele não está querendo deixar o espaço vazio, o plenário vazio, porque se deixar, vem a anistia e atropela. Primeiro ponto, Natuza deixa claro que o Hugo Motta está intencionalmente preenchendo o espaço, mesmo que de maneira aleatória, para não dar tempo para que o PL da anistia seja pautado e nem ao menos a urgência dele seja pautada. Isso não é nenhuma novidade, mas se encaixa perfeitamente na completa mudança de discurso dele a partir do dia em que ele compareceu a um jantar privado no apartamento do ministro Alexandre de Moraes. Desde que foi eleito para a presidência da Câmara, ele sinalizou que a anistia seria uma das questões priorizadas, afirmou que o que aconteceu no 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe, etc. Só que então ele foi ao jantar no apartamento de Moraes e já no dia seguinte fez aquele discurso absolutamente delirante na Câmara, dizendo que não havia perseguição política no Brasil, não havia censura, enfim, fez o checklist completo na lista de narrativas da esquerda e do Supremo. É como se o próprio Alexandre de Moraes tivesse escrito aquele discurso. É claro que essa mudança de posicionamento não se deu por conta de argumentos apresentados por quem esteve naquele jantar. Hugo Motta é mais um daqueles políticos que faz jus à expressão rabo preso. No caso dele, há uma situação relativamente antiga relacionada a desvios de emendas que partiram dele para obras na cidade de Patos, na Paraíba. Só que agora esse caso está ganhando uma atenção especial, tanto que a Polícia Federal coincidentemente resolveu deflagrar ontem, quinta-feira, uma nova fase da operação que investiga justamente essa história. E ainda tem o fato de que Hugo Motta não é o único político da família e não é o único a ter envolvimento em supostos esquemas. O pai dele é o atual prefeito dessa mesma cidade de Patos pelo segundo mandato consecutivo, sendo que já havia exercido o mesmo cargo por 2 mandatos consecutivos anteriormente e também enfrentou problemas na justiça. A avó dele também já foi prefeita da cidade, foi afastada do cargo, e a mãe dele foi chefe de gabinete da avó e chegou a ser presa em uma investigação que apurava irregularidades em licitações. Ou seja, se eventualmente algum ministro, hipoteticamente, quisesse atingir Hugo Motta, nem precisaria mirar no alvo desenhado na testa dele, porque há outras opções. Hipoteticamente, é claro. Enfim, o segundo ponto que é preciso considerar é o seguinte: a pseudojornalista da Globo News também sinaliza que Hugo Motta voltou da viagem ao Japão e ao Vietnã, onde ele integrou a comitiva presidencial, com um humor diferente.
Coincidentemente, a comitiva da qual ele fez parte era formada majoritariamente por integrantes do governo Lula, que é o maior interessado em barrar o andamento do PL da anistia. Também, por coincidência, fazia parte dessa mesma comitiva o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que é o indicado de Lula, tem proximidade com Alexandre de Moraes e está no comando justamente da instituição que investiga o suposto esquema em que Hugo Mota esteve envolvido. Não menos coincidente que isso é o fato de que Hugo Mota voltou dessa viagem não apenas preenchendo o espaço na Câmara para não sobrar tempo para o PL da anistia, como ele ainda tem tentado persuadir líderes partidários da casa a não assinarem o requerimento de urgência desse projeto. Só que a pior parte das revelações feitas por Natuzaneri na noite de ontem, e ditas sempre como se tudo isso fosse normal, ainda estava por vir. Olha só a leitura da postura dos ministros do Supremo. Eu queria falar de anistia. Aliás, não é exatamente de anistia. É sobre uma conversa de alguém que está tocando a discussão da anistia na Câmara dos Deputados, dizendo que está vendo sinais do Supremo Tribunal Federal para baixar a temperatura e o ímpeto das condenações ou de decisões judiciais em relação aos condenados do 8 de janeiro, que seriam beneficiados no projeto, na proposta de anistia. Então, olha só, desde 28 de março, entre 28 de março e 1º de abril, o ministro Alexandre de Moraes foram concedidas 12 liberdades provisórias e ou prisão domiciliar. O que foi visto pela Câmara dos Deputados, ou por integrantes da Câmara dos Deputados, Júlia, como uma sinalização de distensionamento por parte do Supremo e também por parte de Alexandre de Moraes para aplacar um pouco a pressão, seja por uma redução de pena, seja por uma reavaliação de dosimetria. Então, ainda que não sejam gestos do Alexandre de Moraes ou do Supremo Tribunal Federal, quem está defendendo que o projeto da anistia morra no nascedouro está aplaudindo, pelo menos está achando bom que venha uma sinalização de um pouco mais de relaxamento. Para pensar aqui comigo. Qual é a função de um ministro do Supremo Tribunal Federal ou de qualquer juiz de qualquer outra instância do judiciário? Julgar casos de acordo com a legislação vigente. Não cabe a nenhum integrante do judiciário criar novas leis, alterar leis já existentes, tomar decisões com base na sua visão sobre o que é certo ou errado, tomar decisões com base nos seus próprios interesses, nada disso. É dever de um magistrado tomar decisões com base na legislação existente no momento em que o julgamento é realizado e só. Pois bem, agora veja só o que esse pessoal da Globo News revela sobre o que acontece nos bastidores de Brasília. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, em especial Alexandre de Moraes, têm baixado a temperatura e o ímpeto em relação às condenações dos envolvidos no 8 de janeiro, justamente para tentar frear o avanço do PL da anistia. O que isso significa? Muito simples. As decisões nunca foram tomadas com base na legislação. Se as condenações anteriores e as prisões preventivas tivessem embasamento legal, a existência de um projeto de lei que prevê anistia política no Congresso Nacional não afetaria absolutamente nada as decisões do STF. O projeto em questão sequer foi votado ainda na Câmara e mesmo que já tivesse sido aprovado pelas duas casas do Congresso, ainda assim ele não muda a legislação existente sobre os supostos crimes que foram praticados. Ou seja, se a combinação dos crimes X, Y e Z resultava antes, com base na lei, em uma condenação a 17 anos de prisão, por exemplo, agora o resultado deveria ser os mesmos 17 anos de prisão. Se o caso A ou o caso B exigiam anteriormente prisão preventiva com base na legislação, agora eles deveriam continuar exigindo prisão preventiva porque a legislação não mudou. Diante disso, a conclusão é muito simples. Só há esse recuo nesse momento por parte do STF porque as decisões anteriores foram tomadas com base em narrativas e não com base na lei. Os ministros sabem que o PL da anistia só existe e só representa uma ameaça porque as suas decisões têm sido ilegais. Eles sabem que todas essas decisões ilegais em relação aos envolvidos no 8 de janeiro só foram tomadas para formar uma base para a condenação dos personagens que eles mais têm interesse em condenar. Se os envolvidos no 8 de janeiro fossem condenados apenas por dano ao patrimônio público, que foi o único crime que realmente foi cometido ali, eles estariam admitindo que
não houve uma tentativa de golpe e, consequentemente, perderiam a narrativa para condenar os seus adversários políticos. Em outras palavras, fica claro que os ministros transformaram o judiciário em um poder político. E para piorar ainda mais, as jornalistas falam que o caso da Débora dos Santos, que é uma das pessoas mais injustiçadas em toda essa história, foi o que mudou o humor dentro do Supremo. A leitura que essas pessoas fazem é que o caso da cabeleireira que mudou, né? Da Débora. Da Débora dos Santos. Que o caso dela mudou um pouco o humor no Supremo e aí teria esse reflexo que você está trazendo em números. É sério que esse pessoal acha normal que o humor de um magistrado interfira nas suas decisões? Preciso dizer mais?